Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos, estudos do Espírito Santo, e hoje nós vamos estar estudando a Palavra de Deus, falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos estar ensinando como ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero iniciar uma série de estudos dizendo que eu quero que todos sejam batizados com o Espírito Santo. E eu já posso ensinar a todos a forma como podemos ser batizados com o Espírito Santo, o caminho para recebermos o batismo com o Espírito Santo. E vamos estar estudando, nos aprofundando neste tema, mostrando a realidade do batismo com o Espírito Santo e de uma forma tremenda, profunda dentro da Palavra de Deus, o porquê de ser essencial para nós, para a Igreja do Senhor, para a obra de Deus, para o Israel de Deus nesta terra. Nós vamos ver dentro da Palavra de Deus como é necessário sermos todos batizados com o Espírito Santo. Iniciar uma campanha, um ministério, iniciar com determinação a obra de Deus, levando a efeito, cumprindo a vontade de Deus, que é de que todos sejam batizados com o Espírito Santo. Esta deve ser a dedicação maior da igreja, do ministério, da obra de Deus realizada pela Igreja do Senhor na face da terra. Esta é a grande missão. A missão é que todos, inicialmente, de forma primordial, já no início, no começo de toda a obra de Deus na face da terra, agora em nossos dias, nosso tempo, ela precisa ser iniciada, precisa ser realizada a partir do batismo com o Espírito Santo. Ela só será corretamente realizada, a obra de Deus, por pessoas batizadas com o Espírito Santo. Vamos então ler mais uma vez o texto de Marcos, Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 1, versículos 7 e 8, que nos dizem assim: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, no início do Evangelho de Marcos, ele já anuncia que, assim como o ministério de João Batista, sua missão principal foi batizar as pessoas com água, todos serem batizados com água, a missão de Jesus, o início da missão, era efetivar o batismo com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, o precursor de Jesus, João Batista, é justamente como o seu próprio nome já refere. Ele já se refere a isso, que ele é o batizador, ele é o que batiza. E ele é o precursor batizando, porque aquele que vem depois dele, que é maior do que ele, batiza também. A grande mensagem é o batismo de João Batista, e posteriormente, após ele, o que é maior, o que deve acontecer com todos, devemos buscar, devemos pedir, devemos receber o batismo com o Espírito Santo.
Jesus veio para isso. A obra de Deus, a palavra de Deus será pregada em todo o mundo, o evangelho será anunciado, os discípulos serão feitos através de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Nós vamos ver na palavra de Deus que não adianta pensar em criarmos estratégias, criar discipulado, criar evangelismo, criar missões, criar formas de atingir o mundo. Não adianta, nem é correto iniciar sem antes receber o batismo com o Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus vai nos mostrar sempre. É isso que está registrado na palavra de Deus. Não deu certo no princípio, sem o Espírito, só na carne o homem foi derrotado pelo diabo. E hoje a nossa vitória no mundo, a vitória do Evangelho, a vitória da palavra de Deus, a vitória da missão da igreja, está condicionada ao novo de Deus, ao que Deus preparou para nós para nos dar a vitória, que é a unção do Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, é sermos cheios do Espírito Santo, é vivermos em espírito e não cumprirmos as concupiscências da carne, pois o diabo enganou o primeiro casal apresentando as concupiscências do fruto da desobediência, que Deus disse para que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a mulher viu um fruto agradável aos olhos, que atendia concupiscências da soberba da vida, como diz João, desejar saber mais, ser igual a Deus, possuir as coisas, ser dono para sempre, ter a eternidade sem o caminho de Deus, sem a árvore da vida, mas pelo engano do diabo. Quando Deus já havia dito que quem comesse daquele fruto iria morrer, mas a carne os derrotou. Os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, a avareza, o desejo de possuir rapidamente tudo que o mundo oferecia, o que o mal colocava diante deles, eles aceitaram. Então a carne é fraca, a carne foi derrotada, a carne será derrotada de novo. As missões serão derrotadas, as religiões serão derrotadas, as reformas religiosas serão derrotadas, estarão trabalhando erradamente, enganadas pelo diabo. Mas se nós nos revestirmos do poder de Deus, do Espírito Santo, nós seremos mais do que vencedores. Israel será restaurado. A glória de Deus encherá essa terra como as águas cobrem o mar. Apenas se nós cumprirmos o plano de Deus, o projeto de Deus, o que Deus tem nos dado, o que Deus tem para nós, que é o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, como ser batizado com o Espírito Santo? O primeiro passo será crer em Cristo, recebendo a sua palavra, crendo no que Ele diz, crendo em quem Ele é, crendo na sua morte, na sua ressurreição, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele traz para nós o Verbo de Deus, a palavra de Deus, recebendo esta palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O primeiro passo, o início, é a fé, é crer em Cristo. E essa palavra, então, chega a nós e nós recebemos pela fé. Queremos esta palavra, recebemos a palavra, desejamos obedecer esta palavra. O primeiro passo para o batismo com o Espírito Santo é crer em Cristo, é receber a Cristo pela fé. Ao buscar, ao receber, ao crer em Cristo, nós vamos então, depois da palavra estar em nós, nós vamos então anelar
desejar essa vitória. Nós já temos a palavra, porém, nós queremos mais. Nós queremos ser fiéis a esta palavra. Queremos obedecer esta palavra. O que Jesus ensinou, Ele nos ensinou a amar ao próximo. Então, nós vamos crer e buscar em oração que a palavra de Jesus se realize em nós, se cumpra em nós. Venha, Senhor, e cumpra esta palavra que eu recebo, eu creio nesta palavra. Mas nós vamos nos humilhar diante de Deus. Este é o caminho para o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos buscar em Deus, de Deus, através do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que nós possamos realmente praticar esta palavra, viver esta palavra. Então, por exemplo, se nós temos um mandamento de Cristo para nos amar uns aos outros, nós vamos reconhecer que pela carne, pelo nosso pensamento natural, humano, nós não conseguiremos. Nosso pensamento, nossa carne, nossos desejos não nos levam a isso, não nos dão condição de amar como Cristo amou, como Cristo quer que nós amemos. Nós não temos condição de cumprir este mandamento. É somente através dessa fé e dessa humilhação, dessa busca de poder, de ter condição, de ter unção para cumprir a palavra, que nós vamos então dar lugar ao Espírito Santo. É somente chegando ao quebrantamento, nos humilhando diante de Deus, clamando, buscando em oração, mas uma oração corretamente direcionada. Aqui nós venhamos a receber algo que nós estamos realmente necessitando, algo efetivo, algo concreto. Nós vamos colocar diante de Deus: Senhor, eu quero viver conforme a Tua palavra. Senhor, eu quero que o Senhor me batize com o Espírito Santo para que eu consiga viver conforme a Tua palavra, que eu creio, a palavra de Cristo, o mandamento de Cristo, o amar ao próximo, amar a Tua obra, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo, como Cristo me amou, nos amou. É somente nesta oração direcionada é que efetivamente abrirá as portas do céu e vai cumprir todo o projeto de Deus. Nós estaremos no centro da vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Deus irá se agradar. O passo da fé e da busca do poder para obedecer esta palavra que nós cremos, queremos observar, queremos guardar, queremos praticar, este é o ponto que leva à vontade de Deus de nos batizar com o Espírito Santo. Justamente Deus quer nos batizar com o Espírito Santo para que isso se cumpra na nossa vida, para que efetivamente nós tenhamos vitória sobre o diabo, sobre a mentira, sobre o pecado, sobre o mal, e tenhamos poder e autoridade, e sabedoria, e entendimento, e dons espirituais para pregar a palavra, para orar, para interceder, amor pelas almas, amor pelas vidas, benignidade, misericórdia. É isso que agrada a Deus. E dessa forma, Deus vem habitar conosco através do Espírito Santo. Deus vai realizar a obra em nossa vida. Você precisa crer em Cristo, crer na sua palavra, receber a palavra de Cristo, receber a Cristo na sua vida pela fé e no desejo, orando para que você seja fortalecido por Deus para obedecer a Cristo, cumprir a palavra de Cristo, realizar a missão que Cristo lhe dá. É aí que vem o batismo com o Espírito Santo. Este fortalecimento é o poder
É a unção para que você realize o que você pretende, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus que chegou até você e você recebeu pela fé. Isso, por exemplo, que nós vamos observar na nossa leitura neste momento, nós faremos lá no Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, a partir do versículo de número 10, nós encontramos escrito desta forma. A palavra de Deus nos diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Nós vamos observar, Jesus, neste texto, Jesus está dizendo que é esta unção de Deus, é o Pai, é o Espírito Santo de Deus, essa plenitude de Deus é que permite a Jesus realizar as suas obras. Sua obra é curar, sua obra é expulsar demônios, sua obra é anunciar o Evangelho aos pobres, é anunciar a justiça de Deus, é anunciar o amor do Pai. Sua obra é morrer por nós na cruz do Calvário, é nos amar, amar até o fim, amar até a morte, morte de cruz. Essa é a obra, é a unção, é o concretizar da vontade de Deus, do Pai, é vencer o diabo, é dizer ao diabo: nem só de pão viverá o homem. Afasta-te de mim, Satanás, porque eu vou obedecer à vontade do Pai, a palavra de Deus é que eu vou cumprir. Isso só é possível pela unção do Espírito Santo. Foi assim que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado, mas ele teve a vitória. É assim que nós também temos a vitória. O versículo 11 diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então nós falamos aqui que o primeiro passo é crer, e Jesus está confirmando isso. Quando nós afirmamos, nós estamos realmente já firmados na palavra de Cristo. Foi Ele quem ensinou isso. Agora nós estamos lendo o texto que confirma o que nós falamos a princípio neste estudo. Jesus está dizendo que o caminho para o batismo com o Espírito Santo, para a unção de Deus, para que você consiga realizar as obras de Deus, a obra que Deus tem a realizar neste mundo, a vontade do Pai. Jesus está dizendo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Nós vamos aqui saber que isso vai acontecer é pela unção do Espírito Santo, é pelo batismo com o Espírito Santo. É que nós, crendo e buscando a força, a condição, ser capacitados por Deus para cumprirmos a palavra, para realizarmos a obra, a missão de Jesus, é aí que vem o batismo com o Espírito Santo. Pois esta é a vontade de Deus, que a sua palavra se cumpra nessa terra, que a sua palavra seja obedecida nessa terra, que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a vontade de Deus. Isso se cumpre pelo batismo com o Espírito Santo. O versículo 13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós, batizados com o Espírito Santo, nós vamos orar, nós vamos ter comunhão, intimidade, vamos ter uma vida espiritual. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então nessa vida espiritual há uma comunhão, tudo que pedimos em Espírito, pedimos para cumprir a vontade de Deus.
O Espírito testifica com o nosso espírito, intercede por nós. Nós somos filhos de Deus, vamos pedir conforme a vontade de Deus. Vamos estar aqui, o Espírito Santo conosco, para realizarmos as obras de Deus, a vontade de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, a glorificação, a adoração, louvor a Deus nessa terra. A vitória do Senhor, a glória de Deus enchendo essa terra, como as águas cobrem o mar, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai será glorificado no Filho através das obras de Deus sendo cumpridas, realizadas nessa terra, e o nome do Senhor sendo glorificado, o diabo envergonhado, derrotado, a mentira, as trevas fugindo, as trevas sendo aniquiladas, a mentira das trevas sendo derrotada agora pela luz, pela palavra de Deus, através do Filho que nos batiza com o Espírito Santo. Essa é a verdade, essa é a palavra. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é vida espiritual, isso é comunhão através do Espírito. Isso é uma vida nascida de novo, da água e do Espírito. É que pede alguma coisa, já pede na inspiração do Espírito, pede conforme a vontade de Deus, e Ele faz, Jesus realiza. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então veja bem, você crê e você ama fazer a vontade de Deus, você ama a palavra de Deus, você ama os mandamentos de Deus. Ó, quanto eu amo a tua lei, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Guarda, Senhor, as tuas palavras no meu coração. Eu amo a tua palavra, eu amo os teus mandamentos trazem vida a mim. Então Jesus já está aqui iniciando também o seu ensino sobre como ser batizado com o Espírito Santo. Nós, lendo a palavra de Deus, resumimos, crendo e desejando guardar, desejando cumprir, desejando que essa palavra vença, prevaleça sobre tudo nessa terra, sobre todas as vontades, sobre todo o mal, sobre o mundo, sobre tudo, prevaleça a vontade de Deus, que realmente seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu, que na terra se realize como é realizada no céu. Deus fala e é obedecido, Deus fala e Deus é glorificado, Deus é adorado constantemente, o Senhor é louvado com amor, com obediência, que assim seja na terra também. E Jesus já está aqui dizendo, então nós temos que crer e amar os mandamentos, amar a palavra de Deus, buscar realmente todo o coração, agora um coração de carne, um coração transformado, um coração renovado, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, que vai desejar, vai orar para ser cheio do Espírito Santo, para que possa cumprir a vontade genuína de Deus, santificada, purificada, pura, perfeita vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. O versículo 16, então, continuando o texto, o 15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O 16 nos fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Com certeza, Jesus está falando a mesma coisa que João Batista falou. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus já está dizendo, aquele que crê em mim, recebe a minha palavra, recebe com fé, ama esta palavra, os meus mandamentos, deseja sobre todas as coisas que eles se cumpram sobre a terra. E havendo esse amor pela palavra de Deus, havendo esta fé, o Senhor
vos batizará com o Espírito Santo, para que isso se cumpra, para que você faça, para que esta oração seja realizada, seja cumprida. Jesus já está dizendo: se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Quanto mais, acima de tudo, batizar com o Espírito Santo, dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedem, porque pedem com amor a palavra. Quem pede o Espírito Santo, acima de tudo, pede para que a vontade de Deus se cumpra, pede para a glória de Deus, para que o nome do Pai seja glorificado. Jesus diz isso aqui, nesse texto que nós lemos: e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A vontade final é a glória de Deus. O objetivo final é servir a Deus, adorar a Deus e dar glória a Deus. Aleluia, louvar a Deus. Ele é digno de honra, digno de glória. Ele nos deu a vida. Nós estávamos no nada, não éramos nada, não existíamos, havia o caos, haviam só apenas trevas. E Deus criou todas as coisas. Deus nos dá a vida, Deus nos cria e nos sustenta. Deus nos ama, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Ele receberá através de um povo batizado com o Espírito Santo. É este povo que cumpre a palavra de Deus, e o nome do Pai é glorificado, porque pede e o Senhor concede, e o Espírito Santo dá poder para que a vontade de Deus seja realizada, e você realize a vontade de Deus, e você seja uma bênção nessa terra, seja mais do que vencedor por aquele que vos amou. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, no dia do batismo com o Espírito Santo, naquele dia em que iremos receber o Espírito Santo, e que nós recebemos, nós começamos a entender. Jesus vem habitar em nós, Ele fala conosco, Ele anda conosco, Ele nos guia, Ele toma a frente, Ele nos livra do mal, Ele nos dá revelação, Ele nos dá entendimento, Ele põe a palavra na nossa boca, Ele nos inspira, Ele fala através de nós, Ele nos deixa falar. Ele está conosco, nós temos uma intimidade, uma comunhão em espírito. Assim vós conhecereis naquele dia que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Deus habita em nós, Jesus habita em nós, o Espírito Santo está conosco, nós nos relacionamos, nós conversamos, nós realizamos a obra, nós anunciamos a verdade, e o Pai, o Espírito Santo, nos fortalece, nos dá sabedoria, nos ensina, nos guia para a vitória, para que agora sim a palavra de Deus se cumpra nessa terra, e nós temos uma vida para a glória de Deus, e não para a vergonha, não para a mentira, não para o pecado, não para cair nas ciladas do inimigo mais uma vez. Agora é para ficar de pé, agora é para ser restaurado, agora é para ser batizado com o Espírito Santo e andar de cabeça erguida, andar em vitória e pisar na cabeça de Satanás, e derrotar as trevas, derrotar a mentira do diabo, e andarmos em vitória na presença de Deus. O Pai em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo estavam aqui com Jesus. Jesus andou em vitória até o fim, até a morte de cruz, ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu as trevas, venceu o mundo, ressuscitou e está agora à direita do Pai, assentado, coroado em glória, reinando, soberano. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para um povo batizado com o Espírito Santo. Como somos batizados com o Espírito Santo? Crendo na palavra, receba a palavra,
receba os mandamentos de Jesus, os ensinos de Jesus e queira guardar. Quero viver uma vida para a glória de Deus. Não quero que o diabo tenha qualquer espaço, não quero ser envergonhado, mas quero andar em vitória. Então você será batizado com o Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero agir com misericórdia, eu quero agir com os frutos do Espírito, eu quero agir em bondade, em longanimidade, toda a obra do Espírito. Eu quero andar em Espírito, eu quero viver em Espírito, eu quero ser espiritual, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero mais de Deus, eu quero a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, você será batizado com o Espírito Santo. É este o caminho, esta é a oração, é desta forma que o Espírito Santo vem, que o Pai dá o Espírito Santo, que Jesus te batiza com o Espírito Santo. É neste propósito, esse propósito de vida para Deus, para a glória de Deus, para realizar a vontade de Deus, para andar como Cristo andou, para ser filho de Deus, para envergonhar o diabo e cumprir a palavra de Deus, não ser como o primeiro casal que envergonhou a palavra, recebendo a palavra de Deus para o caminho da árvore da vida. Eles deram vida ao diabo e foram para o caminho da desobediência, do pecado e da morte. Mas agora é o tempo da vida. Então veja bem agora o versículo 21, nos ensinando esta verdade. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então você crê, recebe a palavra, é o que Jesus está dizendo aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A oração do batismo com o Espírito Santo é uma oração de amor. Pai, eu quero te obedecer. Pai, eu quero que a tua palavra prevaleça. Pai, eu quero que o teu nome seja glorificado nessa terra acima de tudo. Pai, eu quero ver a vitória da tua palavra. Pai, só tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, que todo joelho se dobre, que todos te adorem e reconheçam, Deus, que tu és maravilhoso, Pai. Esta é a oração daquele que ama, esse é o que me ama. Ama Deus, deseja a glória de Deus, quer que a glória de Deus prevaleça sobre essa terra. Ama a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra acima de todas as coisas. Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é digno de toda a honra, toda a glória sobre tudo nessa terra. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da terra. Aleluia! É nesse momento, é para isso que vem o Espírito Santo, é para glorificar o Pai, é para que você ame a Deus e isso venha a acontecer na sua vida, você seja o primeiro a dar glória a Deus. Mas vem sobre aquele que tem os mandamentos, que crê, recebe a Cristo, a sua palavra e os guarda. Você ama a Deus. Quem eu quero que vença e prevaleça e encha a terra é a glória de Deus. É Deus. E aquele que me ama, então, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. De que forma? Através do batismo com o Espírito Santo. É assim que vem sobre nós, é assim que veio sobre mim toda a unção do céu. Foi derramada, veio, me manifestarei a ele. Vem, Jesus vem e habita em nós pelo Espírito Santo. Vem e toma conta, vem habitar, vem cear e vem viver
conosco, vem andar conosco, para que essa palavra se cumpra. E a glória de Deus encha toda a terra, começa enchendo a nossa vida. Ele enche a igreja, Ele nos enche com a sua glória, batiza com o Espírito Santo, para que a glória de Deus já vá inundando, enchendo toda essa terra. Por isso é que esse ensino é para que todos sejam batizados com o Espírito Santo. Tudo que for feito, planejado, que queremos fazer, queremos para Deus, faça através do batismo com o Espírito Santo. Busque, antes de começar, busque o batismo com o Espírito Santo. Comece pelo batismo com o Espírito Santo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada do Espírito Santo. Templo onde habita Deus. Deus habita conosco pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Deus está aqui. Deus está nos dirigindo nesses estudos. Deus está nos dando a palavra. Deus está nos dando alegria, o mover do Espírito. O Espírito se move em nós. O Espírito habita em nós. O Espírito nos fortalece. O Espírito nos põe de pé. O Espírito Santo nos guia, nos ensina em toda a verdade, nos revela a palavra. A palavra de Deus brilha diante de nós, resplandece a glória de Deus, a revelação da sua palavra, da sua verdade, ela prevalece agora e enche este mundo com a sua luz, aquela luz que brilhou lá no início. E disse Deus: haja luz. O verbo de Deus, a palavra de Deus, vem em nós, está conosco, pelo Espírito Santo. No versículo 25, Jesus diz assim: isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja que nós iniciamos por crer pela fé, crer na palavra, amar esta palavra, ter o desejo acima de tudo de guardar essa palavra, que essa palavra se cumpra, que venha a glória de Deus, que o Senhor seja glorificado. Este é o que ama a Deus, é o que quer ver a glória de Deus enchendo esta terra, o louvor a Deus, o reconhecimento da glória de Deus, de que só Ele é digno de todo amor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Esse é o que ama ver a palavra de Deus prevalecendo, ama a glória de Deus, ama ver o Senhor sendo glorificado, porque a palavra de Deus está se cumprindo, a sua verdade está resplandecendo sobre a terra, porque não resplandeceu desde o princípio, mas o homem caiu, o homem foi enganado pelo diabo e aceitou a mentira do pai da mentira, que mente desde o princípio, e enganou o homem que vivia na carne e prometeu a ele cumprir os seus desejos, as suas concupiscências da carne. Mas agora levanta-se um novo dia, em que o Senhor batiza o homem e a mulher com o Espírito Santo, para que Ele venha e nos ensine, nos faça lembrar, nos ajude, nos socorra na hora da adversidade, na hora da provação, na hora mais difícil. O Espírito Santo arvora a sua bandeira e está conosco, habita em nós e faz com que a palavra de Deus prevaleça, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso maior desejo, Senhor, é te honrar, é te louvar, é te glorificar e ver o seu nome ser glorificado, exaltado em todas as nações, sobre toda a terra. Essa é a obra do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz. Agora vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo
8º de Atos dos Apóstolos, para nós revermos esta mensagem sendo anunciada aqui no início do livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vemos aqui, no início do livro de Atos, sendo firmado um compromisso, um princípio. A obra de Deus será realizada após o batismo com o Espírito Santo. Vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão realizar a obra de Deus, vocês vão obedecer os mandamentos que o versículo 2 diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que João disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, este será batizado com o Espírito Santo. Este vai pedir e vai receber, e o nome do Pai será glorificado. E Jesus está aqui no início do livro de Atos, da missão, Atos dos Apóstolos, do começo do trabalho de evangelização, de discipulado. E Jesus está dizendo, é o que estava lá em Marcos. João batizou com água, ele está repetindo isso em Atos, está confirmando. Está dizendo, esta é a verdade, não pode ser feito de outra maneira. Vocês vão realizar a obra de anunciar o Evangelho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, sendo batizados pelo Espírito Santo. A igreja vai realizar a missão, discipular e de fazer discípulos de todas as nações e de pregar o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, batizados pelo Espírito Santo. É o que João disse, é ele que nos ensina. Jesus diz lá no Evangelho segundo João, é o Espírito Santo que nos capacita, é ele que nos ensina, é ele que nos dá discernimento espiritual, é ele que nos dá força, é ele que nos faz lembrar da palavra de Jesus e nos dá autoridade. Levante o diabo, levante os seus anjos, levante milícias. Levantem-se para caírem e serem derrotados por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Vão cair por toda a terra, vão ser derrotados, vão ser expulsos, vão sair, vai acabar toda a mentira do diabo
pela unção do Espírito Santo. Temos que ser batizados com o Espírito Santo. Todos devem ser batizados com o Espírito Santo. A igreja aqui nascente, iniciando a sua militância, iniciando o seu trabalho, o seu ministério, recebe de Jesus aqui uma orientação, é relembrada, é aquilo mesmo que João Batista falou, aquela é a verdade. João Batista foi o precursor de verdade, ele falou o certo, é aquilo mesmo, continua valendo, o que estava no princípio, continua agora. João batizando com água para arrependimento e Jesus batizando com o Espírito Santo para a obra de Deus ser realizada nessa terra. A igreja vence, a igreja prospera, o reino de Deus se alastra, enche toda a terra, a glória de Deus enche toda a terra através do Espírito Santo habitando em nós, dessa sabedoria, dessa palavra, deixe fluir, deixe mover, desta unção. É só o Espírito Santo que nos dá a condição para falar aqui, realizar a obra de Deus, e ensinar, e ministrar, e compreender a palavra de Deus do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e vencer toda a cilada, a astuta cilada do diabo cai por terra. O diabo é que é envergonhado agora é o diabo que é humilhado, agora o diabo é que é expulso da presença de Deus, do jardim do Éden. Não é mais o homem e a mulher cheio do Espírito Santo permanecem firmes na presença de Deus. Deus habita conosco, Jesus está conosco, como o Pai está com o Filho, nós estamos também com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo em nós. Ele nos dá a vitória, nos conduz em vitória, e o nome do Senhor é glorificado. E quem tem que sair deste lugar de louvor e adoração é o diabo e sua mentira. Ele é o único derrotado e humilhado, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Na sequência, nós vamos observar a importância, vamos continuar meditando na palavra de Deus a respeito da importância da promessa do Espírito Santo habitar em nós, do Espírito Santo estar conosco, a promessa de Jesus. Ainda no livro de Atos, nesses últimos minutos deste estudo, vamos ler Atos, capítulo 8, versículos 15 a 17, do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que diz assim, a partir do versículo 14 até o 17: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então nós não podemos dizer que aquele derramamento lá no Pentecostes representou o batismo com o Espírito Santo para todas as gerações seguintes. A palavra de Deus vai nos mostrar que aquela promessa que se cumpriu em Pentecostes é para todas as gerações. Receber o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E é necessário. Os apóstolos saíam pregando para que crescem em Cristo. Primeiro passo. Segundo passo, que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Podiam dividir em duas equipes. A primeira equipe anunciava a palavra. A segunda equipe
orava para que os que receberam a palavra fossem batizados com o Espírito Santo. E se nós temos discipulado para realizar, se nós temos missões para serem realizadas, se nós temos que testemunhar de Cristo, se nós temos que anunciar a Jesus a todas as nações, nós precisamos levar a palavra de fé e precisamos levar a palavra do batismo com o Espírito Santo. Pedro fez isso, João fez isso, Paulo fez isso, a igreja do Senhor, a igreja primitiva, fez assim. Por que nós vamos pensar que nós podemos levar o discipulado a todas as nações, a todas as cidades, a todas as pessoas, ou levar a obra de Deus, ou levar o Evangelho? Por que nós vamos agora dizer que nós não precisamos mais do que Deus preparou para nós? Do batismo com o Espírito Santo. É disso que nós precisamos para começar o nosso ministério e vermos a glória de Deus. Nós vamos ver a promessa da volta de Jesus, conforme nós lemos em Atos, no capítulo 1, a menção sobre a restauração de Israel. Nós vamos observar que esta restauração, ela é precedida pelo derramamento do Espírito Santo sobre Israel. Que Deus te abençoe, que você receba a unção, o batismo com o Espírito Santo e seja uma bênção nas mãos de Deus, que ame a Deus e que busque a glória de Deus em toda a terra. Que a glória de Deus encha a terra como as águas cobrem o mar, que a glória de Deus encha a sua vida através do batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.